Ei, mano. Diz aí, cara. Macho, dá pra viver só comendo bacon não, mano. Cara, não deixa de ser uma dieta, né? Agora, se dá pra viver, eu não sei. Vamos tirar essa dúvida hoje. Fala, galera. Bem-vindos aos 3 segundos de nutrição da sua semana. Eu sou o Alexson Vale. E aqui quem fala é Igor Rivera. E essa semana a gente vai falar um pouco sobre hábitos alimentares. Costumes, né, que a gente adquire durante o tempo. Dizem que você é o que você come, vamos descobrir essa semana. E aqui com a gente temos um convidado novo aqui no nosso podcast. Se apresenta aí, cara. Fala pessoal, beleza? Primeiramente, me apresentar aqui, certo? Me chamo Alisson Belisário, sou nutricionista, sou colega aqui dos caras aqui do 3Seg. Me convidaram para falar um pouquinho sobre comida, nutrição, sobre hábitos alimentares, o que é certo, o que é errado. Eu acho que vamos sugar aqui minha alma. Vamos ver até onde a gente vai, né? Que é isso, mano? É sugar nutritiva, né? Só a gordura, né? Pois aí, cara, me diz, como é que tu caiu nessa área aí de nutrição? Tu tinha alguma aptidão, sei lá, era algo que tu pensou que quando criança, quando eu crescer eu vou ser nutricionista? Não. Quando eu era criança eu queria ser primeiro mágico, depois eu quis ser palhaço. Então, assim, eu rodei nas profissões do circo ainda, meus desejos. Mas depois a atração por biológicas foi crescendo, né? Ainda no final do ensino fundamental, ensino médio. E, de fato, as minhas tentativas ainda foram para ciências biológicas, né, nas faculdades públicas. Como a gente não tem muito tempo para perder, né, para entrar no mercado de trabalho, a gente tem que acabar tentando mesmo ingressar em alguma profissão que possa, né, promover ali a expectativa de emprego, de vagas. Mas tu sempre pensou em fazer nutrição ou... Então, eu ainda tentei também educação física, né? Porque, assim, no caso, a parte da biologia humana, né? Ali é a medicina, né? Aí tem ali a fisioterapia, temos a enfermagem, temos a odontologia e temos a parte ali mais da atividade física, que eu acho que desperta muito interesse nessa parte da saúde. E tanto, no caso eu tentei educação física, né? Mas foi crescendo também uma paixão pela questão das ciências da nutrição e acabar que deu certo, né? Mas assim, de cara porque assim, eu tenho uns amigos, por exemplo, que eles queriam muito durante o ensino médio fazer medicina. Só que justamente por essa pressão que tu fala e por essa vontade de ingressar logo na universidade e tal, ele acabou fazendo ciências veterinárias na estadual aqui do Ceará. Aí acontece que ele estava assim, vou começar no primeiro semestre, vou fazer isso aqui, mas vou continuar tentando medicina. Aí ele fez o primeiro, fez o segundo, no terceiro semestre ele, peraí, é legal, quarto semestre começou a gostar, bem, se formou em veterinária e hoje ele é um dos médicos cardiologistas veterinário, assim, mais renomado aqui de Fortaleza, por incrível que pareça. Mas assim, tu já tentou de cara nutrição ou tu chegou como tu falou, né, tu pensou em educação física, tu chegou a fazer algum curso antes? Sim, no caso eu prestei vestibular, né, para a UES na época e sempre ficava ali batendo na trave. Mas assim, no caso, eu acho que tem ali no meio da saúde uma supervalorização da medicina, né? Claro, a gente tem as superprofissões, as profissões super promissoras de vagas, de salários. E eu acho que isso esmaga muito, no caso, o jovem, o estudante, que ali às vezes não tem uma super identificação com uma profissão específica e acaba colocando muita pressão e ele tem que resolver, decidir muito rápido. E no meu caso, eu fiquei ali um pouco incerto apenas dentro das profissões da saúde. Mas eu sabia muito bem o que eu queria. Sabia que era saúde, no caso, né? Isso. Eu também, na época de flertar com as profissões, eu gostava muito da questão da publicidade. Todo mundo aqui, bem-vindo ao clube. Todo mundo que passou por aqui tem uma quedinha, né? No meu caso, foi mais porque eu tinha um hábito de desenhar muito na infância, na adolescência. O Alex, eu não sei se pegou essa minha fase, mas eu desenhava muito anime. Eu vi tu desenhava uns Goku, né? Eu cheguei a ver. Dragon Ball Z, Pokémon. Então, assim,
toda essa parte da infância foi adubando aquelas ideias, né? E eu criava desenhos também, assim, sempre nas horas livres, assim. Acho que no meu primeiro smartphone tinha um bloco de notas ali, o Galaxy Y tinha um bloco de notas, dava para desenhar. Eu desenhei o Gotenks, desenhei outros desenhos dos animes. E meio aquela criação tinha a atração pela publicidade, né? Mas a questão da publicidade também tem que ter paixão ali, pela questão da criação, do desenvolvimento de ideias. E foi meio que diminuindo o interesse e aumentando o interesse na saúde e na nutrição, né? Fazendo até um gancho aqui para o nosso episódio passado, que a gente conversou até sobre marketing digital, sobre publicidade e tudo. Uma coisa interessante da modernidade, né, é que assim, estamos aqui 3 pessoas de áreas diferentes, da saúde, eu sou das tecnologias, o Alex aqui, que é da própria publicidade, mas assim, a gente vê que está cada vez mais simples da gente ingressar nesse mundo. Não que a gente tenha feito uma graduação, uma especialização, coisa assim, mas dá para mesclar áreas hoje em dia, né? E aí, tipo assim, eu tô conseguindo me encontrar um pouco também na publicidade, tentar vender uma imagem legal, vender assim, mostrar um conteúdo bacana. Mas é coisa que a gente tá até aprendendo e desenvolvendo, né? Mano, toda área dá pra utilizar. Por isso que encanta tanto a publicidade, por causa que toda área dá pra se enquadrar, tá entendendo? O Alisson mesmo, ele utiliza muito de coisa que eu acho muito legal, que é o Twitter dele, se eu não me engano, é o nutricionista antiterrorista, né? Isso. Eu acho muito massa, ele fica soltando umas frases bem que deixa você... É meio meme, mas sempre tem um fundinho ali pra lhe ensinar, tá ligado? Então, eu acho muito massa. Aí, cara, deixa eu começar aqui. Eu cheguei a concluir, eu não sei se eu concluí. Como é que despertou interesse e tal? Deu certo, né? Deu certo. Que tu queria, né? A saúde em si. Foi afunilando. E quando eu estava dentro, já foi desenvolvendo, né? Toda a questão de... Quando eu saí para o mercado de trabalho, tive muita sorte de ter muito conhecimento. A prática na faculdade me fez criar muitas pontes. Empregos apareceram, ainda bem. E desenvolver também todo esse trabalho que eu tenho na questão de clinicar, né? De atender pessoas, de amparar pessoas, problemas e tentar arrumar soluções com alimentação, né? Então, E usando a criatividade, né? E usando a criatividade. E outra coisa, assim, eu tenho até outros amigos que são nutricionistas também e... Assim, eu não sei muito bem, mas tem vários ramos, né, da nutrição que você pode atuar. Tipo, tem essa parte clínica, você pode fazer... Eu conheço já outra nutricionista que eu conheço, ela é representante de uma marca que faz receitas, tipo... Tem cozinha industrial, que é legal também. Assim, tem esportista, para esporte. Tu caiu, assim, de paraquedas nessa área clínica ou tu escolheu? Como é que foi? Assim, quando você sai da faculdade, você já sai se especializando dentro dela, em alguma área, pelo menos porque você vai ter uma afinidade muito grande, você vai estudar mais aquela área e deseja que aquela área seja muito prospecta, o que às vezes não acontece, né? Infelizmente. E assim, eu sempre fui muito interessado em tudo e muito desenrolado, graças a Deus. E dentro da faculdade... Eu nunca tive problemas com as principais áreas. Na nutrição, eu posso resumir em 4 áreas principais. 4, deixa eu ver aqui. Temos a parte da nutrição clínica, que é a parte da nutrição voltada para a saúde, né? Temos a parte da nutrição esportiva, né? Que é a que eu mais tive afinidade. É a maioria dos homens dentro da faculdade acaba indo para essa área, devido a ser a prática de esporte, né? Tem a parte da alimentação coletiva, certo? No caso, a alimentação coletiva, que nem o Alex comentou, que é a parte da alimentação industrial, a produção de refeições, né? Como se fossem restaurantes e indústrias alimentícias. E são 4, né? Tem a parte da nutrição hospitalar, né? Toda a parte da saúde pública, que hoje é muito relacionado com a questão do governo, né? Do SUS e tudo mais. Então, assim, são mais ou menos essas 4 áreas. Dentro dessas áreas acabam tendo ramificações. Mas, no meu caso, por exemplo, apesar de eu ter uma afinidade muito grande com a nutrição esportiva e clínica, eu caí dentro da alimentação coletiva,
que no caso é uma indústria alimentícia. A gente produz refeições transportadas. E eu estou nesse mercado vai fazer 5 anos já. Então, assim, quando eu me formei, já caí dentro de paraquedas. Ali foi de paraquedas. Fui revendo todos os conceitos que não estavam mais tão quentes, né, da faculdade, devido a ter me aproximado muito da esportiva. Mas a prática vai trazendo um enriquecimento muito bom. Porque, inclusive, eu gosto de algumas frases de pensadores, né? Tem uma frase do Dostoiévski que fala assim: é preciso ter mais do que inteligência para agir com inteligência. Então, às vezes, a teoria, essa frase quer dizer o quê? Pelo menos eu entendo que a teoria não basta no dia a dia, na prática. Às vezes a gente vai aprendendo, e não necessariamente com teóricos, com profissionais, com formados. A gente vai aprendendo, às vezes, com pessoas profissionais inferiores, digamos assim, a gente. Né? No caso, na minha área, eu aprendo com cozinheiro, eu aprendo com serviços gerais. Todo dia é um aprendizado, pelo menos nessa parte da alimentação coletiva. E é como você estava falando, Alex, há uma mesclagem de áreas, né? E há uma mesclagem das áreas dentro daquela profissão. No caso, a alimentação coletiva sempre me dá ferramentas, digamos, de rastreamento, de questionamento das pessoas, que na nutrição clínica, que no caso é só eu e uma pessoa dialogando, às vezes eu não consigo entender muito bem. A alimentação coletiva, que eu acabo vendo como que aquelas refeições funcionam para 100, 200, 500 pessoas, acaba me dando outra ideia. Então, tudo é perspectiva, às vezes, dentro da nutrição, até mesmo de quantidade de pessoas que você está ali atendendo, sabe? Agora, tira só uma dúvida aqui que tu falou, tu caiu na área de alimentação... Coletiva. De transporte. Isso, no caso, é uma modalidade dentro da alimentação coletiva, que é a refeição transportada. Como é que funciona, assim? No caso, assim, é uma estrutura, né, uma cozinha industrial. Todos os equipamentos são propícios para a produção de larga escala, né? Não são panelas. Temos panelas, mas temos caldeiras, temos fornos industriais, que é tudo para a produção de, digamos, proteínas para 400, 500 pessoas em uma fornada só. Produção de arroz para 500, 600 pessoas, né? Então, toda uma produção em larga escala e grande quantidade, para atender volumes grandes. No caso, é uma área muito envolvida com a parte de empresas. Né? Empresas precisam de oferecer a refeição dos funcionários, as empresas têm 100 funcionários, 150, contratam o serviço, né? Eles não têm como produzir a refeição no local, contratam, eles terceirizam esse serviço. No caso, eu até mencionar aqui na empresa que eu trabalho, hoje eles têm um refeitório lá que tem de fato essa parte da cozinha e é uma empresa terceira que vai, prepara a comida. Exatamente, no caso eles mandam a equipe, mas a empresa que você trabalha, ela tem estrutura. Talvez ela também tenha os equipamentos ou não, a empresa leva os seus equipamentos e implanta. No caso, ela faz uma implantação. De todo aquele serviço, a equipe produz lá. No caso, aí já não é uma refeição transportada, já é a produção no local, já é uma autogestão. Né? Entendi. A gestão no local. Então, assim, são modalidades, né? São ramificações dentro da alimentação coletiva, que no caso são os tipos, né, desse tipo de produção. Na alimentação coletiva vai ter a parte hospitalar também, que no caso são produção de refeições para enfermos. Então, dentro do hospital tem as refeições para quem é hipertenso, tem refeições para quem é diabético, tem produção de refeições para quem não pode consumir alimentos sólidos, né, dietas líquidas, pastosas. Então, assim, dentro dessa alimentação coletiva, que é a produção de alimentos, de refeições em larga escala, tem as suas subdivisões, digamos assim. Né? Então, todo o serviço ele vai se adaptando à necessidade. Show. Mano, pra eu fazer arroz pra mim e pra minha esposa, que por acaso é a irmã do Alisson, eu erro, mano. Imagina pra fazer pra 600 pessoas, mano. Não, cara, mas eles têm mas uma fórmula. Prática, é a prática. E também esse pessoal, ele tem uma fórmula, assim, né? Eu acredito, né? Um scriptzinho a seguir. É como eu estou falando para vocês. No caso, quando eu caí nessa área, eu aprendi muito com a nutricionista anterior, né, que estava no serviço, que estava de saída. E eu aprendi mais ainda com a prática, chefe de né? cozinha, os cozinheiros, que no caso a prática do ato de cozinhar, de preparar refeições,
realmente é uma coisa que é o dia a dia, entendeu? Você vai errando no início, depois você vai acertando. Então, esse arroz aí que você tentou, você vai ter que tentar mais algumas vezes, viu? Vai queimar algumas vezes. Eu aprendi a fazer um arroz vai ficar excelente, insosso, vai viu? ficar muito salgado. Se quiser, eu te ensino depois. Aí, cara, assim, eu já ouvi em outros podcasts e outras histórias, que até o Alexson começou aqui, né, dizendo que queria viver comendo bacon. E é bom. Eu já ouvi uma história aí que tem uma certa dieta que ela se baseia somente ingerindo, tipo, essas comidas gorduras. Assim, parece um pouco, enfim, hipocrisia, né? Como é que você quer fazer uma dieta que, teoricamente, você vai emagrecer, mas isso funciona? Existe isso? Funciona. Agora, assim, dentro do contexto alimentar, que é a dieta, né? Porque, assim, dieta, a gente pensa muito em comida. Se a gente for procurar ali o significado de dieta lá nos ancestrais, nas linguagens latim, grego, dieta significa modo de viver, certo? Então, assim, não adianta você impor no seu corpo, digamos assim, ofertar para ele alimentos que o seu corpo ele não vai ter a capacidade de utilizar da melhor forma, certo? Sendo que a sua vida, às vezes, o seu hábito, vamos dizer, de atividade física não é o melhor possível para aquilo, porque a dieta é o modo de viver. Então, o modo de viver, digamos que é uma pizza. Pode ser bom ou ruim, né, também. Isso, exatamente. Então, assim, o hábito de viver é uma pizza. Vamos dizer que um pedaço da pizza é o hábito do descanso, o sono. A fatia da pizza é a atividade física, certo? Que é um fator muito importante. Outra fatia, a alimentação, né? E a outra fatia, digamos, é o trabalho, os relacionamentos da pessoa, que tudo isso a gente sabe que hoje em dia, né, na capital, principalmente que a gente vive, o estresse é constante, a pressão no trabalho é diária, e tudo isso mexe com os hormônios da gente, né? Que hormônios hoje em dia que modula mais ou menos o funcionamento do nosso corpo. Então, assim, esse bacon que poderia estar sendo utilizado, talvez não deveria estar sendo utilizado por você hoje no seu dia a dia, certo? Porque talvez as outras fatias da pizza não lhe permitam isso. Então, para sugerir aquele alimento, para permitir aquele alimento, às vezes analisar todo o contexto alimentar, certo? Que dentro de uma dieta, de fato, uma estratégia nutricional, um plano alimentar, aquele alimento ele pode estar sendo colocado, mas também não vai ser ao dia inteiro, né? Tem que ver como é que vai ser a combinação dos outros alimentos, porque dieta, plano alimentar é como se fosse um quebra-cabeça. Nenhum problema com essa peça, né? Tem que ver como é que vai ser as outras peças. Mano, tá falando aí de pizza, deu uma fome, mas... Pizza de bacon agora. Deu uma vontade. Mas, tipo, falando pizza, né? sobre a quarta fatia que tu falou, que é o emocional, eu fico pensando, cara, por isso o emocional influencia tanto que por isso que quando a gente fica nervoso antes de fazer alguma coisa importante, que dá aquele negócio na barriga, fica... Cara, aquele negócio que... Ansiedade, né? Que o pessoal fala assim, quando você tá muito ansioso, você tá nervoso com a situação. Tipo, o que aconteceu basicamente, né? Nesses tempos de quarentena. Que, não sei se foi só eu, né? Mas acredito que muita gente passou muito tempo em casa e era consumindo muito doce, muita comida, muita massa. Muito álcool, com as lives. Sim. Quem bebe, né? Sem lives ou com lives, mas jogando, tanto faz. Foi muito álcool, sim. Mas, assim... sabe qual seria a explicação do porquê assim, o ato de comer alivia esse nosso emocional abalado? Assim, Igor, é como eu costumo falar muito nos meus diálogos de consulta, certo? De forma muito pessoal, de forma muito fechada. Porque às vezes falar isso para várias pessoas, para a coletividade, né? Por exemplo, na minha área da alimentação coletiva, são apenas palavras, mas às vezes quando eu prego aquela ideia para uma pessoa, ela entende. Geralmente a alimentação é uma fatia dessa pizza, né? E às vezes a fatia do trabalho, a fatia do relacionamento, ela não é uma fatia, digamos, tão saborosa. Você acaba compensando naquela outra fatia, na alimentação. É muito fácil a gente recorrer à alimentação, né? Buscando prazeres quando aquela outra fatia não nos dá. Então, assim... quando a gente está ansioso é normal buscar alimentação. Quando a gente está depressivo, para baixo, com a bad, procurar uma alimentação.
certo? Quando a gente vai comemorar, a gente vai se alimentar. Quando a gente está triste, a gente vai se alimentar. Está fracassando em alguma coisa, vai comer para descontar a raiva. Então, assim, é muito normal, certo? Mas o que eu costumo falar é que a gente tem que melhorar todo o comportamento emocional, o comportamento alimentar, certo? Porque a gente tem que saber separar essas fatias. Se toda a vida a gente deixa ser vencido pelo aquele instinto, certo? Porque nós somos bicho-homem, né? A gente às vezes é movido aos instintos. E então a gente quer, e às vezes tem um acesso muito fácil, vai ser um pouco complicado dizer que você pode comer o bacon ali, né? De dia. E então tudo é analisar o contexto, certo? Ver como que pode estar sendo essas propostas de refeições e saber qual às vezes o momento da pessoa, certo? Saber contar o que geralmente acontece com a pessoa. Às vezes eu trabalho de forma pessoal nas consultas, atendendo uma pessoa, às vezes a pessoa leva o companheiro, uma pessoa da família, e eu tento extrair o máximo de como é a pessoa no dia a dia, se ela é muito estressada, se às vezes ela chega muito cansada do trabalho, se ela às vezes não tem muita disposição, muita coragem. Tudo isso a gente vai tentando fazer, nós profissionais, pelo menos eu tento fazer, que ela se entenda melhor como indivíduo, saiba como que ela é realmente. Eu vejo que as pessoas hoje não sabem nem se decifrar bem. Então, às vezes, eu tento fazer o máximo ela se decifrar, às vezes tem que ser em curto prazo, curto período, para eu consiga expor para ela como ela deve se alimentar melhor partindo dela, sem uma obrigação. Porque às vezes essa fatia da pizza, que é a alimentação saudável, é muito imposta por pessoas, pela mídia, pelas redes sociais, né? Às vezes porque você tem que emagrecer para alguma data, alguma festa, algum evento. E às vezes essa imposição só gera distúrbios uma frustração alimentares. também, né? Que a pessoa, muita gente trata como se fosse algo simples de alcançar, algo simples de você conseguir, né? Mas de fato, é como tu falou, eu acredito assim que seja um mecanismo de diversas engrenagens, né? Se uma não está funcionando, Perfeito. não adianta você tentar fazer a outra girar mais rápido, que não vai funcionar. Perfeito. Eu utilizo muito também essa metáfora das engrenagens, né? Porque nós somos um mecanismo, né? Eu gosto de falar muito que nós somos uma fábrica. E fábrica que tem muitos operários ou poucos operários. Isso digamos, o metabolismo da gente. Se ele funciona bem, se ele não funciona tão bem. E às vezes, para controlar a saúde, composição corporal, que é o que a gente mais envolve com esses objetivos, se relaciona, às vezes a gente tem que fazer o corpo da pessoa funcionar melhor, certo? Funcionando bem, dá super certo. Um alimento às vezes mais gorduroso, que é tido como maléfico, porque aquele alimento lá ele não tem a capacidade de prejudicar o dia inteiro, certo? Tudo é contexto, tudo é o plano da hora que a pessoa acorda até a hora que a pessoa dorme. Só uma dúvida assim, eu acho que muitas vezes eu ouvi que assim, o alimento gorduroso, ele é tipo carregado de energia, no caso. Aí, caso você não consiga consumir aquela energia, aí daí que o acúmulo dele se tornaria um problema. Seria mais ou menos isso? Isso. Como aquela mesma ideia do início. Vamos mesclar as áreas, né? E a gente sabe que o conhecimento está todo, hoje em dia, solto na internet, né? Em todo canto. Vamos falar de logística, né? Mais ou menos essa ideia da oferta e da demanda, né? É mais ou menos essa ideia que a gente consegue traçar a melhor situação para o corpo humano. Você falou que quando o corpo da gente, ele não digamos, a gordura, ele é o macronutriente mais rico em calorias, certo? E devido a isso, poucas gramas de gordura, digamos, tem uma capacidade de ofertar uma quantidade de caloria muito alta. Se for num momento que a pessoa não vai gastar, certo? Se for um momento que a demanda não é tão alta... Quarentena. Exatamente. Não vai ter outra. O corpo humano vai dar um jeito de armazenar, porque o corpo humano é uma máquina perfeita, certo? Ele sempre dá um jeito de destinar alguma coisa para algo que não está precisando, para algo que vai ter utilidade. No caso, o armazenamento, uma reserva energética, que no caso, né, o que todo mundo quer perder, às vezes, a gordura corporal,
aquela gordura alimentar vai para lá, certo? Então, às vezes, esse bacon pode ser maléfico. Pois é, até porque por instinto, né, o corpo nunca sabe quando é que você vai ter energia de novo. Então, interessante é guardar, né? Exatamente. Então, assim, às vezes a pessoa tem que entender como é o contexto diário, certo? O profissional, que às vezes é o bom entendedor, ele estuda aquela situação e ele verifica como que pode estar sendo essa oferta, porque ele vai tentar estudar, vai tentar entender como que é a demanda, certo? E em cima dessa demanda, ele vai promover a oferta. E às vezes essa oferta, pensando às vezes no objetivo da pessoa, quando a pessoa às vezes está um pouco acima do peso, certo? Às vezes tem que perder peso por conta de algum problema de saúde ou mesmo uma questão estética, a oferta ela tem que ser menor que a demanda, né? Então isso é um pouco óbvio. E às vezes é aí que está a complicação, porque às vezes ela está acostumada a volumes calóricos maiores, né? E o interessante às vezes é reduzir essa oferta. Então no início, às vezes, no início do plano alimentar, né? Na mudança, na reeducação, alimentar, às vezes é um pouco complicado. Mas tudo é uma adaptação, que às vezes leva um pouco tempo. Mano, tu tava falando aí um pouco de rede social, né? E eu acho que hoje, pela cultura de rede social em si, impõe muito nas pessoas quererem buscar mais pela estética, nem muito pela saúde, mas pela estética. Claro. E O negócio não é ser bem, o negócio é parecer estar bem. nem por fora tá lindo, né? Mas por dentro. Aí, cara, tu sente essa procura mais por causa de a pessoa só quer ir mesmo por status ou tu acha que a galera mesmo vai mais por saúde? Alex, assim, é bem comum hoje, como estou te falando, essa pressão da sociedade ser grande. Então, eu recebo muitas pessoas, às vezes, que se baseiam numa melhora física, às vezes muito distante do natural da pessoa, certo? É muito comum eu receber uma mulher que quer ficar com o corpo de uma blogueira, de um ex-BBB, certo? Às vezes quer pelo menos ficar com um corpo assim com um pernão, certo? Com a barriga mais sarada. Homens também às vezes querem ficar shapeados, né? Então, às vezes essa ideia do culto ao corpo, o culturismo, é bem comum. E eu não tenho nada contra isso. Às vezes ter um objetivo estético é de boa por mim, contanto que não prejudique a saúde. Certo? O que acontece? Né? O meu Twitter tem lá o nick nutricionista antiterrorista, né? E a questão do antiterrorismo é porque, às vezes, dentro da nutrição, é promovido muitos terrorismos nutricionais, certo? Com a ideia de que não pode certos alimentos, ou podem certos alimentos à vontade. E aquela parada lá da colher de vinagre de manhãzinha quando acorda? Ou... Tem suas funcionalidades, sim. Isso parece tão agressivo. Porque, assim, dentro da nutrição, né, da oferta nutricional, né, pensando nos macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, que eu acho que todo mundo hoje conhece, já ouviu falar, entende mais ou menos como que tem que ser, né? Dentro da nutrição também tem a nutrição funcional. O que é isso? São propriedades nutricionais que certos alimentos podem, no caso, gerar no corpo humano, certo? Então, não é só questão de energia, abastecimento, oferta, demanda. Às vezes é desenvolver um mecanismo fisiológico que às vezes um alimento ali tem, certo? E o vinagre, principalmente o vinagre de maçã, eu gosto bastante da atividade dele. Ele tem uma atividade de controlar a glicemia muito boa para até pré-diabéticos e pessoas que têm, às vezes, desequilíbrios na glicemia. Pois é, aí que chega o ponto, né? Que a galera quer tanto cultuar o corpo e querer fazer... Eu não vejo nada de errado. O que eu acho que é meio errado é a galera procurar blogueira e blogueira dar, tipo... dica, coma isso aqui que você vai ficar mais magra. Ou então ele procura uma dieta pronta na internet. Então, qual a probabilidade disso dar merda mesmo? Cara, é porque é aquele velho negócio, né? A galera tem aquele negócio que de médico e doido, todo mundo tem um pouco, né? Acho que a galera se confia muito nisso que... Todo mundo quer ser tudo, mano. E tipo, quando você acha que fulaninha ali da esquina falou que tomou um remédio durante 2 semanas, perdeu 5 quilos. Aí eu, quero tomar esse remédio também. Tem muito disso. E, cara, mais uma vez, como tu falou, eles estão se baseando por influencers que muitas vezes não tem formação alguma, ou formação publicitária, que realmente vende a imagem, mas não vende o conhecimento, né? Eles falam muita coisa. Realmente isso é um pouco perigoso.
Mas o que tu acha, Alisson? Assim, ó, na questão de digitais influencers estarem nessa área, eu acredito que estão em todas as áreas, certo? São as pessoas que acham que sabem das coisas de determinada área e vão querer palpitar bastante para outras, vão querer influenciar outras, então sempre vai ter. E dentro dessa área, que é muito relacionada com a publicidade, principalmente com a questão da exposição do corpo e tudo mais, vão ter os oportunistas, certo? Eu não tenho problema com a pessoa desenvolver a carreira dela lá, promovendo a venda de produtos e tudo mais. O que fica, às vezes, bastante complicado é quando elas geram, dentro da sociedade ali, distúrbios de imagem. Então, por exemplo, as pessoas que, às vezes, querem melhorar o corpo se baseado na blogueira, mas quando não conseguem, às vezes entram numa depressão, certo? E geram uma bola de neve que elas vão descontar na comida porque não conseguiram ficar igual a blogueira. Cara, então, é aí que tá o problema. Tipo, eu tenho uma parada parecida com isso, que é assim, eu sempre gosto de estar frequentando a academia, né? Mas se porventura acontece alguma coisa que eu passo 1 ou 2 meses sem ir, aí eu já engordo um pouco. Aí eu fico triste porque engordei. Aí eu fico triste, eu vou comer pra não ficar tão triste. Aí quando eu como, eu engordo mais e fico com preguiça de ir pra academia. Aí vira uma bola de neve assim, de tristeza. É horrível isso. Mas... É bem cíclico isso aí, certo? Cara. Não só pela questão da tristeza, mas às vezes ela vai permitindo se instalar um ciclo vicioso, que às vezes a alimentação sempre é a causa do problema e se torna também a consequência. Certo? E meio esse ciclo vicioso, alguma coisa no corpo humano da pessoa vai sendo prejudicado, seja o peso, seja uma saúde gástrica, seja uma questão intestinal, seja a saúde mental, que eu acho que sim, tem determinados fatores que as pessoas hoje, elas têm o problema sempre está ali muito próximo, mas elas não sabem decifrar, nem entendem como problema de tão natural. É certo? Eu conheço pessoas que às vezes têm azia, queimação gástrica, e acho aquilo normal. Isso já é normal, Alisson. Não é normal. Cara. Certo? É muito comum o problema já estar ali abraçado com a pessoa e elas entenderem aquilo ali como algo normal, né? Eu vi um meme que resume bem essas coisas que tu falou, que é tipo assim, a pessoa chega no médico, né? Aí o doutor, e aí, como é que está o seu nível de dor? Aí a pessoa, tá doendo só o normal. Aí o médico fala, então, o normal é não sentir dor. Pronto, exatamente. Aí fica muito nisso, você já normalizou a dor. Exatamente, a perspectiva da pessoa vai mudando e vai tratando aquilo ali, a anormalidade, como algo comum, certo? E às vezes, dentro de um acompanhamento nutricional, eu tenho que fazer a pessoa reconhecer que não é para ser normal. Ela precisa, talvez ela não precise se preocupar, mas ela precisa investigar e ela precisa talvez se prevenir daquele problema evoluir, ou até mesmo tentar contornar aquele problema para que ele não lá na frente ele não evolua para algo realmente de fato grave. Então, assim, eu vejo que as pessoas elas deixam muito de lado sintomas, sensações, em detrimento da rotina, do dia a dia, do trabalho, das atividades, e aquilo vai se tornando comum, certo? E vai virando o normal da pessoa, né? Cara, é que tô percebendo aqui contigo que a nutrição, ela tem, assim, um pesão bem forte na psicologia também, né? Porque até já sabia assim de casos de pessoas assim que vão fazer a cirurgia bariátrica, por exemplo, para redução de peso. Um pouco, assim, algumas vezes são por questões de saúde, que geralmente a pessoa tem um déficit na saúde quando já está nos limites da obesidade. Porém, muitas vezes o pessoal procura por estética mesmo. Estética. Né? Que é difícil você chegar a pessoa e falar assim, nossa, estou com meu triglicerídeos muito alto. Mas não, a pessoa fala assim, pô, eu estou com uma barriga aqui que eu quero perder. Estou com uma pelanca aqui que não sei o quê. Aí, esse acompanhamento psicológico é bem importante, porque conheço casos assim, que a pessoa fez a bariátrica, só que ela não tinha esse comportamento psicológico de controlar, como o pessoal chama, né? Tava com, sei lá, pensamento de gorda ainda, mesmo depois, e assim a pessoa não conseguia manter o corpo após bariátrica. E começava, pouco a pouco, a retornar um corpo e ficaria muito menos efetivo uma segunda bariátrica, no caso. Pois a questão do hábito alimentar, como eu citei no início, é muito relacionado com pensamentos, né, com motivações diárias. E dentro da nutrição, tem uma área que eu considero que cresceu demais e dentro da minha atuação me tomou muita atenção, me fazendo ter um interesse danado,
que é a parte da nutrição comportamental, certo? E a nutrição comportamental é aquela parte que entende o indivíduo como um indivíduo que tem emoções, sentimentos, que tem problemas diários, e a alimentação, às vezes, é aquela fatia da pizza que precisa compensar a outra, certo? Precisa compensar uma noite mal dormida, precisa compensar uma atividade física que talvez a pessoa até fez de sobra, né? É muito comum ver pessoas, vamos dizer, corredores, às vezes de corridas de 5, 10 quilômetros, que às vezes não tem aquele corpo de maratonista, às vezes são um pouquinho gordinhos, né? Porque às vezes tem uma questão metabólica ali, hormonal, que impede, né? Mas às vezes realmente às vezes a sobra da alimentação. E a alimentação é muito, muito envolvida com essa questão dos sentimentos. E em cima disso, o profissional e a pessoa, o indivíduo, eles têm que saber trabalhar ali a questão psicológica dele, né, do indivíduo, como uma coisa natural, com problemas, certo? E tentar desenvolver as vantagens, certo? Os pontos positivos de cada pessoa, para que toda a questão do hábito alimentar, da ferramenta que é o plano alimentar, ele possa ter um maior desempenho, certo? E ele possa ter um maior desempenho também nos momentos ruins. Por exemplo, pandemia, certo? Pelo menos na minha forma de trabalhar, eu não cobrei ninguém em pandemia, porque eu acho que essa pandemia foi uma coisa muito nova na vida da gente. Acho que vocês têm na faixa de 20 e poucos anos, quase 30. Eu tenho 30 e poucos já. E eu nunca tinha visto isso, a sociedade parar, o dia a dia parar, todo o comércio, todo o lazer, todo mundo dentro de casa. E eu vi muito profissional, às vezes, cobrar demais. Eu acho isso terrorismo, certo? Por mais que eles estejam cobrando alimentação saudável, às vezes você impor algo bom e vender aquela ideia como algo necessário, às vezes é terrorismo também, certo? E dentro da nutrição comportamental tem isso. É o terrorismo do mais, do menos, certo? Às vezes é falar que a pessoa não pode tomar refrigerante. Às vezes a pessoa se sente um ser evoluído porque não toma refrigerante, mas ela vai, às vezes, negar ali no aniversário, num evento, o refrigerante, vai querer tomar, certo? Mas falaram para ela que não é bom, o profissional falou que não pode. Isso é terrorismo, certo? Às vezes você impor algo também super essencial. E como eu disse, né? No caso, o plano alimentar é um quebra-cabeça. Às vezes não é um alimento só que vai prejudicar aquilo ali. Às vezes um alimento ruim vai melhorar até a saúde mental da pessoa, a questão da felicidade. Pronto, cara, tu chegou no ponto que eu queria, ó. Postei que toda dieta que, assim, você vai nutricionista com aquela expectativa de eu quero uma dieta, eu vou seguir, eu vou perder quilos, eu vou ficar saudável. Mas aí a maioria das vezes a lista é coisas horrendas, assim, são bem nutritivas, mas é difícil de descer. Não sei se é porque meu paladar é um pouco infantil. Exemplo. Não sei, Não cara. tem quem faça tomar chá. Cara, não, chá, dependendo do chá, é até de boa, mas sei lá, você vai comer alguma coisa, tem que jogar chia, tem que colocar um kiwi, tem que comer uma semente oleaginosa ou então, não, tá bom, então eu vou almoçar, aí tem que ser uma café sem salada, açúcar. uma salada, não, café sem açúcar, porque aqui é outra discussão pesada, né, que café só presta sem açúcar. Nossa senhora. Polêmico. Meu amigo, você está Café só presta com leite. Não é café, né? Porque você coloca o açúcar, você não sente. O açúcar é tipo ketchup na pizza. Você não sente o gosto do café com açúcar. Você Ketchup na pizza tem que ter, pô. Não, então, mais uma vez errado, né? Então você tem Tema direito do próximo episódio. É. Como consumir o café. Alex tem direito de estar errado. Então é esse o próximo episódio. Mas sim, cara, assim, queria exemplos de uma alimentação saudável que, assim, a gosto popular, não de pessoas bem pingadas, tu acha que seria ok? Porque, sei lá, uma tapioca é um alimento que, teoricamente, é saudável e, ok, uma crepioca, né, que o pessoal faz uma misturinha lá com ovos e tal. Um pão carioquinha. Com queijo e requeijão e presunto. Eu sou o gordo, mano. Eu sou o gordo da história aqui, mano. Bom, entendi o que você quis dizer. Assim, ó, quando eu recebo um indivíduo, né, eu atendo pessoas de classe alta, de classe baixa, pessoas que trabalham dentro de casa, que são donas de casa, eu atendo pessoas que trabalham, eu diria, 24 horas, né, são responsáveis por alguma empresa e às vezes no meio da madrugada tem que acordar por alguma coisa e tem que analisar todo esse contexto diário, certo? Em cima do contexto diário a gente avalia a alimentação. Dentro da alimentação, a gente tem que estudar todo o paladar da pessoa,
certo? Que o paladar é um costume, é algo que foi desenvolvido dentro da infância e adolescência e às vezes vida adulta, certo? Essa vida adulta que às vezes é influenciado por companheiro de vida, né? Esposo ou esposa, às vezes pai e mãe, às vezes se a pessoa for do interior ou aqui da capital mesmo, né? Às vezes aqui da capital acostumada a refeições prontas de fast food, e em cima disso tudo, a alimentação ela vai se amarrando a situações confortáveis. Dentro da alimentação, eu vejo que hoje em dia é muito sugerido certos alimentos, você falou aí, chia, certo? A chia é um alimento muito rico em fibras, certo? E hoje enriquecer o plano alimentar, o dia a dia da pessoa, a alimentação com fibras, é interessante por uma questão intestinal, certo? Porque a fibra é digamos um nutriente funcional, tem uma atividade de melhorar a saúde intestinal, certo? Tem uma atividade de controlar a glicemia, que no caso é a resposta do carboidrato, certo? Deixa eu cortar aqui rapidão. Uma dúvida. Assim, como uma automedicação, eu realmente tenho pessoas que estão bem fit, assim, hoje em dia, tomando chia, com essa semente. Há uma possibilidade de aquilo é fit, eu incluir aquilo na minha dieta e aquilo me fazer mal? Por exemplo, eu acredito que as castanhas, sementes, elas são bem energéticas. Só que se eu comê-las e não praticar um exercício, eu estaria... Igual comendo bacon. É possível, então, né? Sim. Assim? Como eu estou te falando, dentro da nutrição, da questão dentro da bioenergética, dos macronutrientes e cada atividade funcional de cada alimento, são camadas, certo? E dentro dessas camadas a gente vai analisando cada uma delas e no final de tudo decretando se aquele alimento é viável para aquela pessoa, para aquele momento, sim ou não, certo? Na questão você falou, alimento fit, pode ser que não te faça bem? Pode sim. Primeira questão, e talvez a mais relevante, é que a alimentação, você tem que ter prazer com o consumo do alimento. Não adianta você pegar uma crepioca, que você engule ela, mas você vai deglutir, vai engolir ela. Maçã, eu não consigo comer muito maçã. provável você vomitar em seguinte, porque a digestão, na primeira fase dela, que é a fase da degustação, não vai ser bem executada. Isso não é um alimento saudável para você, certo? O que, Alisson? Uma crepioca não é saudável se você não tem o paladar com essa afinidade para a crepioca, que é tão passada hoje em dia, é tão sugerida como um alimento saudável. Esse alimento não vai ser saudável para você. Então, assim, você falou das oleaginosas, né, que são as castanhas. São gorduras boas, certo? Mas ainda assim são gorduras, são contagem de calorias. E às vezes o excesso vai servir para abastecimento, né? Não sei como é que vai ser a demanda no momento que você vai consumir. Então, todo o contexto diário são pequenos pedaços do dia. E a gente vai analisando, ligando os pontos e vendo se aquele alimento, por mais fit que possa parecer, ele é saudável de fato ou não. Mano, deixa eu te tirar uma dúvida. Quais são os alimentos que são, tipo, o pessoal pensa que é saudável, é a coisa mais saudável do mundo, mas realmente não é? Os falsos amiguinhos aí da nutrição. Alexson, não me vem na cabeça agora, certo? Mas você citou o Igor, não sei se foi você que citou a tapioca. A tapioca, por exemplo, ela é muito sugerida. Cara, não acaba com a tapioca, por favor. Pois você vai ficar no meio do tiroteio, vai iniciar um tiroteio aqui agora. A tapioca é um alimento muito sugerido, de uma forma até meio que terrorista, para o pão, certo? Acho que todo mundo aqui acompanha que o pão é muito massacrado. Pensando na questão calórica, certo? Dependendo do tamanho dessa tapioca, óbvio, mas eu vejo tapiocas, né? Essas tapiocas que são recheadas, elas são bem grandes, certo? Elas vão ter uma contagem calórica maior que o pão. Então, assim, pensando na questão calórica da refeição, do alimento, talvez a tapioca seja mais maléfica que o pão. Então, assim, é o contexto da refeição, o contexto do alimento e o contexto do dia que a gente vai analisando. Se aquela refeição, né, pode ter aquela permissão do determinado alimento ou é bom evitar, certo? Quando eu analiso muito a questão comportamental da pessoa, eu vejo que às vezes a tapioca, a pessoa tem uma afinidade. Hoje todo mundo gosta de tapioca, né? Eu vi que você aí é apaixonado pela tapioca. Sim. E eu gosto também, certo? Mas às vezes esse alimento mais rico em calorias, rico em carboidratos,
ele pode não estar sendo consumido no melhor momento do seu dia, certo? Então, às vezes, a gente tem que trocar, pelo menos, o horário desse consumo. E toda essa questão diária que realmente vai representar, vai ser mais relevante. Cara, massa, tu falou de momento do seu dia. Tem uma coisa que eu escuto muito falar, assim, eu queria que tu explicasse mais de uma forma meio leiga mesmo, que eu não entendo muito de fato, que a galera chama de pico de glicemia, que é tipo o fato de você comer um pedaço de bolo pela manhã, que não seria tão interessante. Eu não entendo, porque assim, o pessoal fala, não sei. Vamos lá. É assim, vou tentar explicar de uma forma bem simples, de fácil entendimento, certo? O carboidrato, acho que todo mundo sabe que é o nosso principal combustível, né? A glicose e seus tipos de glicose, né? Por exemplo, tem a frutose, que é das frutas, tem a lactose, que tem nos laticínios. Esse tipo de macronutriente, ele, no caso, vai fornecer energia para a gente, certo? Até gerar energia dentro do metabolismo, dentro da nossa fábrica, ele vai cair na nossa corrente sanguínea, vai passar pelo processo digestivo, vai passar pelo processo absortivo, até cair na corrente sanguínea, no caso de fato, está ali disponível ao metabolismo. O problema desses alimentos, você falou aí, bolo, é porque é um alimento multiprocessado. Você vai pegar ali o ovo, vai pegar o leite, geralmente os ingredientes mais comuns de bolos, né? Vai pegar alguma farinha, você vai bater aquilo ali, você vai dar um choque de calor por 40 minutos, 50 minutos, né? O Alex, eu não sei se já tentou fazer bolo, ele sabe mais ou menos quanto tempo gira. Só sai solado o bolo, dá certo. Eu vou falar de bolo que dá certo, né? Então, assim, a questão é que você vai pegar alguns ingredientes que não são, alguns alimentos que não são nem tão ruins, mas você vai misturá-los e você vai imprimi-los. Vários procedimentos mecânicos, térmicos, e tudo isso vai tornar esse alimento um alimento multiprocessado. Quer dizer que um bolo pode estar sendo... É um conceito talvez um pouco errôneo falar, mas eu tenho que falar, né? Um bolo pode estar sendo muito parecido, vamos dizer, com um biscoito recheado, um alimento de prateleira. Gosto. Certo? Você gosta de tudo que não presta você. E, às vezes, essa questão do alimento multiprocessado é o quê? É que esse carboidrato, ele foi mexido, né, ali no bolo, ele foi, né, no caso do bolo tem que ficar batendo ali, ele sofreu um choque térmico, e toda essa questão da absorção do carboidrato, ela vai ficar muito, muito mais facilitada. E, às vezes, a facilitação do macronutriente cair na corrente sanguínea pode representar benefícios ou malefícios, depende também do momento, da oferta e demanda. Mas, às vezes, na hora que você vai comer aquele bolo, a glicemia vai aumentar rápido demais, certo? Na corrente sanguínea, e isso pode não estar sendo favorável. Essa biodisponibilidade muito rápida, certo? Sendo que talvez no momento você não está nem precisando, vai para aquela ideia do abastecimento. Pronto, nesse momento, assim, então, basicamente, o problema maior seria esse fornecimento rápido de energia, se eu não for utilizar. Também. Seria, porque assim, beleza, o bolo, se eu comer pela manhã, tipo, eu chego no trabalho, 7h30 da manhã, comi um pedação de bolo de chocolate, massa, gosto, um cafezinho sem açúcar para equilibrar a vida, aí eu vou lá trabalhar. Só que eu vou ficar o quê? Eu vou ficar sentado, com a cara no computador, durante 3 horas até a hora do almoço, por exemplo. Aí, isso pode... Eu não sei, né? Não que eu tenha feito algumas vezes, né? Com certeza fez. Tá muitas vezes. Várias. Mas, assim, o que acontecia muito era assim, quando eu comia, eu sentava ok, mas parece que com o tempo eu vou ficando... Não sei se é só o cansaço do trabalho mesmo que cansa, mas é como se fosse ficando um pouco mais sonolento ou... Não sei, com o tempo. Dando fadiga, né? Uma fadiga maior. Agora, eu não sei se é pela... Realmente, eu não sei, né? Se o meu metabolismo precisa processar e ele tá parado ou... É tipo aquela parada que você disse que você tomar energético e ficar parado, em vez de dar energia, você boda, tá ligado? Cara, não. Isso é verdade? Não. Falo 2 pontos. Vamos falar do bolo, vamos falar do energético. Vamos começar por partes. Que nem... Vamos começar aqui, igual o Hannibal Lecter. Vamos lá. Primeiro, vamos falar do energético logo, porque talvez foi um conceito errôneo. Geralmente os energéticos são ricos em taurina. A taurina, ela não é um estimulante. Ela, digamos, é um antifadigante. Vamos dizer, você está numa festa e você vai cansar, certo? Pelo menos eu vejo que energético é muito utilizado em festa. Ou já em escritório, certo? Talvez seja o seu caso aí.
Você está ali no escritório, tem um trabalho para fazer, tem que esticar. A taurina ela vai permitir que você não canse, certo? É um antifadigante, diferente do café. O café já é um estimulante, é um neuroestimulante, ele lhe dá pilha. Pensando na questão do bolo de chocolate aí, que você está salivando aí, falando, é mais uma questão de que como a glicose vai subir muito rápido, como eu falei, o nosso corpo ele dá um jeito de se virar com aquela situação anormal, que é um pico nutricional de determinado macronutriente, no caso da glicose. Essa glicose vai subir muito rápido, o seu corpo vai dar um jeito de baixar muito rápido. Quando cai muito rápido, a sua cabeça vai ficar um pouco mais lenta, vai se receber menos fornecimento de glicose, certo? E é nesse momento que talvez dá a sonolência, dá aquele cansaço, certo? É muito comum isso aí depois do almoço, inclusive. Siesta. Pois é, e assim, eu acho que eu desenvolvi uma técnica, talvez não muito saudável, quando eu tô com sono, cansaço, assim, eu começo a pegar uma bolachinha e ficar mastigando. Que eu tenho a impressão que quando eu tô mastigando alguma coisa, meu corpo acha que eu tenho que estar acordado. Eu meio que desperto, assim. Não sei se é o fato de estar Não mastigando. tem uma relação direta, mas vem pelaquela questão do comportamento alimentar, como eu te disse. Nós somos indivíduos únicos que somos adaptados com o dia a dia, certo? Não que isso seja errado, também não que seja certo. Mas é uma coisa que para você no seu dia a dia funciona super bem. Tá ali mastigando em determinado horário, alguma coisa, uma bolachinha. Acho que até chiclete, às vezes, ele meio que desperta, sabe? Pronto. Então, assim, é uma coisa muito particular sua. Eu nunca ouvi assim, mas eu já ouvi várias outras coisas. Por exemplo, eu vejo muita proximidade, muita afinidade do brasileiro em si com o café, certo? Uma necessidade extrema mesmo, seja da pessoa que trabalha no escritório ou até a pessoa que trabalha na obra. Então, assim, o café geralmente é uma pilha para a maioria das pessoas. Quando você tira aquela pilha, por mais que aquela pilha ali faça mal, devido a ser uma bebida quente, às vezes a pessoa tem um problema como gastrite. Se eu tirar aquela pilha, a pessoa vai sentir até dor de cabeça. Eu tenho crise de enxaqueca quando não tomo café. Pronto, é muito comum. Então, assim, é tudo uma adaptação. O seu corpo se adaptou, certo? E a cafeína, ela vicia, certo? E você vai impondo aquilo lá. Todo dia aquela oferta no mesmo horário, o seu corpo se acostuma com aquilo e fica dependente daquilo, certo? Não que seja necessário, às vezes, retirar, certo? Mas tem que ver se aquilo não está sendo consumido muitas vezes ao dia. Eu vejo pessoas que tomam café o dia inteiro, eu já não acho tão saudável, certo? Aí, o que você sugere? A pessoa parar de tomar total? Também não, isso é terrorismo, certo? A gente nunca pode sair do 80 para o 8, a gente tem que ir descendo degraus e tem que ir adaptando novamente. Imagina minha avó que ela, desde os 13 anos de idade, toma 2 garrafas de café por dia. Imagina se tirar completamente o café dela, ela enlouquece. Eu não consigo imaginar, não, minha vida sem café. Cara, mas eu admito que teve ocasiões que eu garoteei bastante. Que teve uma época que, assim, né? Um amigo meu tava querendo emagrecer, perder peso e tal. Aí ele, por conta própria, foi lá nessas lojinhas, assim, de bem-estar, de produto natural, sei lá, e comprou um potezinho de cafeína, né? Tem de 200 miligramas e 400 miligramas, o famoso termogênico. Isso, o famoso termogênico. Aí esse meu amigo também gosta de tomar muito café. Aí ele tomou... Foi tu, mano, diz logo, mano. Vários copinhos de café pela manhã. Tipo, trabalhava na empresa, cara, que tinha aquelas maquinazinhas, tipo da Três Corações, se liga. Você podia pegar café, cappuccino, 50 miligramas cada copinho daqui. Cara, era café demais. E o cappuccino era muito docinho, gostoso. Aí, beleza. Aí, no fim do dia, tomou também, né? Uma cápsulazinha dessa pra dar aquela energia. Também, já se entregou, coitado. Aquela energia pra ir pra Tu tava academia. perto dele, né, nesse dia. Tu viu tudo que ele fez, até o que ele pensou. Tudo. Ele até me ofereceu, eu disse não. Mas, cara... Eu não, né? Mas ele disse que ficou, assim, com arritmia, um negócio ruim no coração, bateu uma falta de ar. Não é água não, viu? Não é Covid não, Não mano. é água não, você pensa que é água? O problema às vezes é esse, certo, Igor? As pessoas acharem que qualquer alimento pode estar sendo consumido em qualquer quantidade, a qualquer momento, certo? Não tem. Até mesmo água. Eu não gosto de que a pessoa... se eu bebo 5 litros, 6 litros por dia. Peraí, menos. Vamos trabalhar na necessidade diária. Tento estimular que ela beba água ali mais ou menos 2,5 litros por dia, até porque também tem água na alimentação. Então, todo alimento, toda oferta
ela tem que ser muito pontual. Quando acaba ficando assim sem controle, é normal o seu corpo apresentar algum tipo de desconforto. Então, assim, ainda bem que você sentiu pouco desconforto. Pode ter sido relevante no dia, mas com o passar do tempo, se isso vai se tornando frequente, aí é um problema, certo? Como eu estou te falando dessa questão do café. O corpo se acostuma, né? Isso. Se acostuma e às vezes ele vai perder a capacidade até de apresentar a queixa. Isso é bom? Não. Isso quer dizer que o seu corpo está começando a não mandar mais essa informação para você, certo? E ele vai deixar aquele estimulante causar aquele tipo de estímulo, às vezes exacerbado. Quando essa questão do suplemento de cafeína, às vezes a pessoa utiliza para dar uma pilha ou às vezes para emagrecer, às vezes a pessoa não tem mais nem sensibilidade àquele tipo de neurotransmissor, aquele estimulante, certo? Que o nosso corpo também digamos, um escritório de comunicação, que são pessoas telefonando e pessoas recebendo telefonemas. Às vezes, quando você coloca a cafeína ali para ligar, o telefone dela nem atende mais, porque não tem mais sensibilidade, certo? Às vezes a pessoa tem que reduzir o café realmente, certo? Você que lute. O descafeina, como é que o pessoal fala? Tem um termozinho, né, que o pessoal fala que tipo, passa uns 3 a 4 meses sem ingerir café para voltar a ter algum efeito o café depois. Abstinência, né? E existe as terapias, né, aí de substituição, de desmame. Mas eu acho o seguinte, consumir na hora que realmente precisa, certo? Se você precisa para trabalhar, você vai lá e usa, você consome, certo? Para não dar enxaqueca. Mas ir deixando de lado, certo? É uma adaptação. Não, nada na vida da gente, às vezes, é 100% fácil, certo? Tem os seus níveis de dificuldade. Às vezes, para você, deixar de tomar café no dia é very hard, certo? Para mim, já é easy, training, certo? Tutorial. Então, assim, a gente tem apegos a alimentos, mas cada um tem a sua batalha pessoal, o seu desafio. Talvez você precise reduzir um pouquinho, certo? E você vai trabalhando tudo na sua questão de uma forma muito pessoal. Pois eu acho assim que o maior problema tá assim, não sei se é, porque, por exemplo, no meu caso, eu realmente sou viciado em café. Eu tomo muito café ao longo do dia. Café da manhã, aí dá 9 horas um lanchinho, aí vou almoçar, saio do almoço, um cafezinho, dá 3 horas outro cafezinho, 5 horas outro cafezinho. E assim, para mim, pelo menos no café da manhã, eu já meio que tenho aquela cultura que se eu não estiver tomando café, eu não estou acordando, eu só acordo depois do café. Apesar que, como tu falou, eu já estou tão sem sensibilidade ao café que eu posso estar morrendo de sono, eu tomo café como se eu estivesse bebendo um copo d'água e continuo com muito sono, muito sono. Normal. Então, mas eu fico assim, pela manhã, se não for tomar um café, eu vou tomar um leite com chocolatado, que eu era acostumado a minha vida inteira. Mas assim, eu fui perdendo de tomar o leite com chocolatado para tomar o café. Porque já o leite, ele me deixava meio mal, que eu sentia que eu ia inchando ao longo do tempo, assim. Outro alimento polêmico, viu? E eu acredito que não é tão saudável, porque eu não sei, um leigo falando, né? Mas eu já vi várias fontes que, assim, que nós somos, abre aspas, feitos para ingerir o leite durante o período que você é um nenenzinho que está se desenvolvendo. Certo. A partir daí, o ser humano não é tão programado para tomar leite, tanto que tem vários casos de intolerância à lactose. Isso. Não, assim, ó, essa informação chega a ser também um terrorismo, certo? Essa ideia foi vendida pelos profissionais, idealizadores digamos, da antilactose, e a ideia realmente é que você tem outros tipos de laticínios melhores que o leite, certo? Até pela carga microbiana que vai ter nos laticínios, como iogurtes e queijo, que são melhores que o leite, porque o leite ele é um alimento de difícil digestibilidade, certo? Então, assim, pelo menos na minha infância, eu consumi leite de forma muito comum, banana com leite, certo? Mas se esse hábito vai perdurando por muito tempo, você pode acabar desenvolvendo a tão famosa intolerância à lactose, porque você vai perdendo a capacidade de absorver aquele nutriente. Então, assim, a ideia realmente é controle na quantidade. Muitas pessoas que ficaram intolerantes à lactose, que desenvolveram isso, né, não é de nascença, é porque o intestino ele não estava numa situação muito boa e a pessoa expôs o intestino à lactose.
certo? Um alimento de difícil digestibilidade. Aí a pessoa acaba ficando intolerante. Tudo é uma questão intestinal, certo? Também a pessoa tem que pensar na questão do intestino. O nosso intestino, certo? Ele é tratado hoje em dia como o nosso segundo cérebro. Mas por muito tempo ele foi o nosso primeiro cérebro, porque na nossa escala evolutiva nós tivemos primeiro intestino do que cérebro. Então, assim, a gente tem que trabalhar ele como um foco de saúde máximo, certo? Se a gente não absorve bem um alimento, metabolicamente aquele alimento não vai funcionar tão bem, certo? E a questão do leite talvez é bem polêmica. A questão do café, da cafeína, já a questão das informações, né, que ele manda, é um estimulante. Se ficar usando aquele estimulante muitas vezes ao dia, por muito tempo, no ano, certo? No mês, no ano, às vezes ele pode acabar, você pode perder a acessibilidade daquele estimulante, certo? E às vezes isso não é tão legal. Tudo é quantidade, tudo é volume, é repetição, incidência. Não pode nem muito, mas também não vou dizer que não precisa nunca, né? Verdade. Mano, tem muito desses alimentos que tu diz que é polêmico, né? E essas lendas aí, tipo leite com pera, essas paradas assim. Assim, algumas delas eu até entendo que, tipo, eu acho que essa leite com pera eu já vi em alguns outros cantos que era muitos anos atrás, na época da escravidão, né? Não, isso é manga com leite. Vocês estão misturando tudo. É verdade, manga com leite que a galera diz que mata, né? Vocês têm que pegar aquela pessoa que mora no interior, certo? Minha Eles avó, têm um conhecimento muito uma bom. avó da gente e trazer para esse podcast aí nessas lendas, esses mitos. Mas assim, digestivamente não tem muito esses conflitos, certo? O que pode acontecer é certos alimentos apresentarem fatores antinutricionais para outros, certo? Certa vitamina atrapalhar a absorção de outra. Então, assim, por exemplo, a questão do café com leite, o café ele atrapalha a absorção do cálcio que tem ali no leite. Então, tem uma série de outros fatores antinutricionais dentro de refeições, por conta da presença de dois alimentos, que possuem ali vitaminas, minerais que se conflitam. Mas a questão digestiva, que a pessoa vai passar mal, certo? Pelo menos assim, não existe na nutrição, pelo menos na ciência de fato não existe. Eu tenho aqui alguns mitos que eu estava até imaginando aqui durante nossa gravação, que eu queria agora bater aqui contigo, esses mitos, se são mitos ou não. Que, por exemplo, eu sempre ouvi muito que faz mal comer banana à noite. Aí, em contrapartida, tinha primos que iam lá, faziam uma bananada, mandavam meu estômago não sabe que horas são, e bufo. Tomava bananada. Não engoliu nem o relógio, né? Tô ligado. Aí é tipo, assim, é como tu falou, tu já deixou bem claro, que tem alimentos e coisas que você pode fazer, mas depende da hora, ou se você for comer uma coisa muito, sei lá, energética, nutritiva, e for antes de dormir, então seu corpo não vai ter que digerir, blá. Mas assim, tem alguma relevância, Da banana à noite? Assim, pensando na questão teórica, certo? Que pelo menos a desenvoltura da ciência é bem exata. A questão da teoria, de como que acontece a absorção, a digestão, a absorção, o metabolismo, por exemplo, da banana. Vamos pensar que é uma fruta, certo? É rica em frutose. E a frutose, ela tem dois caminhos muito específicos dentro do corpo da gente. Ou ela vira energia, ou ela vira triglicérides. Certo? Então, muito se falou, inclusive, tempos atrás, recentes, de um ex-BBB falando que, por exemplo, suco de fruta causa cirrose. Certo? Explicando um pouco bem rápido para vocês. Cirrose é uma inflamação de altíssimo grau do fígado, certo? Que, no caso, é a forma mais avançada da hepatite. A hepatite é uma forma avançada, digamos, da gordura no fígado, que talvez vocês já devem ter ouvido falar. Então, o que acontece? Opa, por favor, eu espero que você faça só um disclaimer, que a cirrose não é só causada por bebida alcoólica. Eu conheci pessoas que tinham cirrose sem nunca ter colocado uma gota de álcool na boca. É o que eu tô te falando, eu não falei nem de álcool, eu falei de frutose. Eu quero que você deixe claro, porque tem gente nesse podcast que critica pessoas que bebem. Não, então assim, a cirrose, a hepatite tem N causas, certo? Mas uma delas pode estar, no caso, foi sugerido por essa blogueira como uma possível causa. Então assim, voltando para a questão da fruta. Da frutose, ela está sendo consumida num momento que não vai virar energia, por exemplo, à noite, a banana à noite que você está falando,
pode ser que ela tenha um caminho extremamente facilitado no metabolismo que vai gerar triglicérides. Certo? Triglicérides digamos, é a gordura na nossa corrente sanguínea, que vai ficar ali circulando. E o problema é quando esses triglicérides se alojam em alguma veia, algum vaso, certo? Se alojam em algum órgão como o fígado. Aí, de fato, são problemas mais graves. Mas isso aí é quando é uma quantidade absurdamente alta, certo? Sem controle, como o seu café, que você não tem controle, certo? Às vezes, essa bananada aí do que é consumida à noite pode estar sendo um alimento bem pesado, de fato, e com um longo prazo pode gerar um prejuízo. Mas é toda aquela questão, nós somos indivíduos únicos. Pode ser que a pessoa que vai estar consumindo a fruta à noite, ela vai metabolizar aquela fruta muito bem e não vai estar correndo risco nenhum. Mas é por isso que dentro da nutrição a gente sempre está acompanhando. É interessante acompanhar exames de sangue, certo? Para ver como é que estão os marcadores bioquímicos dentro daquele contexto alimentar a longo prazo. Mano, tu fica falando mal aí de bebida, mas quais são os malefícios da bebida se você beber muito, bebida alcoólica? Assim, na questão do consumo do álcool, primeiro, nós não somos indivíduos aptos a digerir o macronutriente álcool. Certo? Parte daí. Tem chocolate também não, viu, bichão? Para de comer chocolate aí, cara. Então, assim, nosso sistema digestivo tem a capacidade de digerir proteína, carboidrato e gordura. Quando ele vê o álcool, ele não sabe o que fazer. Ele tem que transformar em algo que ele consiga absorver. Então, daí ele já transforma em gordura. Problema 1, certo? E o álcool tem uma contagem calórica de 7 quilocalorias, certo? 1 grama de álcool. Dependendo da quantidade de álcool que vai ser ingerida, imagina a caloria. Pensando que esse álcool vai virar gordura no corpo, né? Vai para aquele mesmo problema da fruta à noite, da frutose virando triglicérides. Como que acontece o metabolismo dessa gordura que veio do álcool, certo? Eu não sei vocês, mas eu vejo muito as pessoas ingerirem bebidas alcoólicas à noite. Sim. Ninguém está enchendo a cara no café da manhã, às vezes no almoço, talvez. Vontade né? não falta, né? Mas à noite é bem mais comum, geralmente é um momento de lazer e tal. E à noite o que vai ter depois? Às vezes vai ter um momento de repouso, a pessoa vai dormir. Então, assim, é muito comum que esse consumo vá gerar abastecimento, certo? Então é mais ou menos esse o problema principal do álcool. E não tem bebida alcoólica menos prejudicial, viu? Tudo é igual, tudo gera prejuízo. Por isso que eu tomo cerveja. Outra coisa, então posso tomar aquela cervejinha como um pré-treino massa? Pode, depende do seu treino. Depende da intensidade do seu. Tem que ser muito pesado. Tem que ser muito pesado. Mas assim, não é o melhor pré-treino possível, viu? Mas assim, dentro da ciência, inclusive, por exemplo, que testa todo tipo de situação possível, né? Por exemplo, tem artigos de pesquisa que pegaram corredores e analisaram a questão da reidratação. O indivíduo bebendo água normal, água de coco, refrigerante e cerveja. A pessoa tomando cerveja se reidratou muito mais rápido. Com certeza, né, cara? Você não vê Mas é pós-treino, certo? Água no carro, né? E é uma corrida extenuante. Então, assim, toda a questão do contexto, que eu volto para aquela questão da pizza. Como que é a fatia do treino? Certo? Como que é o treino na semana daquela pessoa? Como é o treino no mês? Você na quarentena, você já disse que acabou parando, né? Aconteceu isso com muitas pessoas. E poucas ingerindo pessoas. muito álcool também. Pronto, então você descompensou a pizza, né? A pizza ficou totalmente descompensada, entrou uma fatia a mais ali. Ficou uma fatia gigante. Assim, de álcool. Ela cobriu a fatia. Uma fatia irrisória de atividade física. E ela cobriu a fatia de atividade, de sono. Virou um bicho e comeu toda a pizza, né? Então, assim, o problema está aí, às vezes, a falta do controle, né, de um fator positivo e de um fator negativo. Porque nós somos um balanço disso, de fatores bons e ruins. Nós somos um balanço na questão alimentar, do contexto alimentar, de fatores bons da alimentação e fatores ruins. O que você faz de bom para a sua saúde? Certo? Se você treina bem, se alimenta bem, essa questão do consumo alcoólico ali, dependendo da frequência mensal, não vai te prejudicar tanto. Mas, às vezes, essa frequência de consumo alimentar é bem, digamos, repetitiva, né? E acaba prejudicando os fatores bons. Os fatores bons não compensam. Então, você tem que acabar colocando na balança, né? Se você quer realmente ser saudável, você tem que reduzir ali o fator negativo. Mas aí, a fatia do álcool pode ajudar a você ficar com sono e ter a fatia do sono melhor desenvolvida. Você gosta, né, de pensar dessa forma. O seu café da manhã aí é um bolo de chocolate, um pedaço de bacon,
né? Cara, uma garrafa de cerveja. Uma garrafa de cerveja. Quando eu te falar, tu sabe que eu fiz intercâmbio na Irlanda, Na né? Irlanda, certo. Lá todo mundo tem um hábito boêmio, né? Tipo, é muito bom, cara, inclusive. Aí, tipo, eu já até citei aqui o café da manhã lá, que é o breakfast, né? Irish breakfast, que era tipo um brunch, que você comia por volta das 10 horas da manhã. E era tipo feijão, bacon, carne de porco assada, aí tinha uns pudim lá que era uma gordura de porco misturada diferente, tinha fatia de pão, salsicha, ovos. Aí assim, às vezes varia. Aí tu só comia isso no dia todinho, né? Aí às vezes era um copo de suco de laranja, né? Porque tudo na vida é equilíbrio. Ou então uma pint de Guinness, que é uma cerveja preta super fermentada também. Mas era tipo, alimentava 10 horas Aí da tu manhã. ia correr uma maratona, não era depois disso? Cara, assim, eu ia sentir fome ou vontade de comer alguma coisa por volta de 4, 5 horas da tarde. E, tipo, uma coisa que eu necessitei urgentemente quando eu cheguei lá foi praticar exercício. Porque, assim, 2 semanas a minha dieta era a base de batata e, às vezes, dia de terça, quinta, quarta, talvez sexta, sábado e domingo, eu tomava alguma cerveja. E se tivesse outro dia da semana também. Mas aí, cara, eu tipo, tive uma rotina de treino que de segunda a sábado malhar. E assim, acho que foi um dos melhores, melhor época assim que o meu corpo ficou, sabe? Assim, legal de academia, porque eu malhava Fisicamente, muito. composição corporal. Isso, fisicamente eu tava me sentindo muito bem e era super disposto e tal, mas é como tu falou, eu tava num momento ali que eu tinha uma rotina, eu tinha uma sessão de treino bem forte, bem intensa, que botou na minha cabeça, cara, eu tô consumindo muita coisa que tá... Igor, me diz uma coisa, você estava lá na Irlanda, você queria ir para lá, né? Claro. Você ficou feliz de chegar lá e de viver lá, né? Acho que o meu parâmetro de felicidade ficou quebrado desde quando eu fui pra lá. Pronto, então assim, você estava se sentindo super bem lá, e como eu te falei, dieta é modo de viver, verdade. certo? Então você estava bem lá. Você poderia comer qualquer coisa lá, eu não vou nem exemplificar coisas ruins, que você ia ficar com a composição corporal boa, porque a sua motivação estava acima do normal. É verdade. Certo? Então, assim, você compensava com um treino super, digamos, efetivo, certo? Pode parecer que não, mas você talvez treinasse super bem lá. E talvez essa refeição, talvez pesada, né, que a gente pode entender como pesado pelo que tu acabou enumerando aí dos alimentos que estavam ali na composição, talvez essa refeição ela fosse totalmente metabolizada ali nas 4, 5 horas, 6 horas que você disse que só depois delas iam sentir fome novamente. Então, assim, tudo é adaptação do corpo da gente, mas a adaptação não é só na alimentação, vem também da cabeça, certo? Você estava vivendo um bom momento. É verdade, eu acho que a minha pizza toda tava legal aí, que assim, eu dormia bem, a minha saúde mental, assim, digamos, era assim, o ápice da felicidade, tava tudo indo muito bem, de fato. Então, assim, a alimentação é só um pedaço desse contexto diário que tem relação com o seu dia a dia, onde você está, o que você está fazendo, trabalhando, estudando, o que você está vivendo, se é uma experiência nova, se aquilo está sendo enriquecedor para você. E isso é relevante, certo? Dieta tem a ver com isso também. E não dá para criticar certa refeição porque pode parecer maléfica, certo? Se o seu corpo estava rendendo bem, ela estava ok. Talvez ela não vá funcionar hoje em dia aqui, né? É verdade. Aí, cara, eu queria voltar aqui para que algumas lendas assim que a gente tem. Tipo, enumerando, né? Café vai lhe deixar acordadão. Suco de maracujá vai te deixar com sono. Bebida vai te dar coragem. Na verdade, isso aí eu sei que acontece, não por experiência, né? Claro. Mas o Alisson aqui pode confirmar, mas aparentemente ele desativa uns inibidores que tipo assim, como é que eu... O álcool ou... A bebida alcoólica em si. Certo. Ela meio que faz não funcionar coisas que lhe travariam. Aí, geralmente... Assim, eu não sou muito estudioso de álcool, Igor, certo? Eu sou estudioso de outros mecanismos alimentares, de fato, né? No caso, a gente não fica estudando o efeito do álcool no corpo. Eu não me recordo muito bem toda a questão da fisiologia digestiva e neurosensorial, digamos assim, do álcool. Mas ele, de fato, tem ação dopaminérgica, certo? Que é a melhor acessibilidade da dopamina, que é um neurotransmissor de felicidade. Certo? Nós somos modulados por neurotransmissores, como a ocitocina, a dopamina, certo? A endorfina, que são, digamos, neurotransmissores do prazer, da felicidade.
E o álcool acaba mexendo com esses neurotransmissores. Agora também tem a ver com aquele problema da repetição, né? Da exposição, do mesmo jeito do café. Se você utiliza aquilo ali de forma muito repetida, às vezes você não vai mais nem sentir feliz da questão daquele consumo alcoólico. Só virou um hábito mesmo, você virou um alcoólatra. Eita, que pesado. Eita, pegou, não foi? Pegou, Não, hein? Não, mas sim. Mas ele também ajuda a falar inglês muito bem, viu? Fica a dica. Mas, cara, maracujá dá sono mesmo? Tem um efeito, sim, calmante, certo? Não é essas coisas todas, porque no final das contas, se você tem um trabalho para entregar no outro dia, se você tem uma reunião super importante, aquele maracujá não vai lhe dar sono, não. Mas tem um efeito calmante, sim, certo? Eu não estou lembrado muito bem agora dessa atividade funcional específica do maracujá, certo? Mas existem na nutrição, certo? No caso, outros tipos de chá, que, por exemplo, o Alex não gosta, com atividade calmante, que podem ser tão úteis quanto, mas não é uma lenda, não é um mito. O maracujá tem um efeito calmante, sim, e pode estar sendo utilizado dependendo da finalidade. O pessoal diz até que o pó de guaraná também dá, tipo, um gás de fazer... O pó de guaraná, não estou paradas. lembrado muito bem da composição, certo? Mas eu não sei se vai mel, mas ali o questão do pó de guaraná é mais uma super oferta calórica, que no caso as pessoas prometem, né, ali na venda, que vai dar energia, mas vai dar energia justamente só porque tem muita caloria ali. Não, mas é isso mesmo que a gente quer. A gente quer confirmação dos mitos populares, não quer nada científico não aqui. Deixa eu ver outra coisa. Assim, chás. Chás? Por exemplo, eu também tenho um costume de toda noite tomar um chazinho de boldo com hortelã para ajudar na digestão da janta, né? Certo. E assim, muitas pessoas também falam que não é bom uma alta frequência do chá. Seria o mesmo princípio da cafeína, assim, ele pode até fazer efeito, mas com o passar do tempo... Não, aí é mito, certo? Eu sou fã de chás, certo? Até porque eu me especializei em fitoterapia. O que é fitoterapia? Bruxaria, curandeira. Tipo isso, certo? Aliás, O Alisson com as o artes, caldeirão, assim, ó. a bruxa do Em pica-pau, né? outros tempos era queimado vivo. Então, assim, como que as plantas, certo, têm recursos funcionais ali dentro delas, dos chás, que podem estar ajudando a gente em determinadas finalidades. Por exemplo, o boldo é bem digestivo, certo? Então, você utiliza ali para ajudar nessa digestão à noite. Tem outros alimentos também com atividades digestivas, mas os chás têm sempre algum tipo de poder funcional. Eu gosto muito do chá verde, certo? Eu ia perguntar agora isso. Pela questão do efeito termogênico que ele tem, certo? Riquíssimo em catequinas, que é ali um composto bioativo que, digamos, estimula o seu corpo a gastar um pouco mais de caloria para fazer tudo o que ele faz no dia a dia, certo? Não que ele seja necessário, dá para montar um plano alimentar, dá para seguir uma vida sem o chá verde. Agora, aquela coisa, às vezes a gente precisa abandonar um paladar um pouco infantil e incluir certos alimentos que não são tão rotineiros. Por exemplo, se você toma ali chá de manhã e de tarde, por que você não inclui em um dos momentos o chá verde? Para tentar variar a oferta para o seu corpo. Tudo na alimentação é interessante variar. Se você tem como meta consumir 3 frutas, tem como meta consumir 3 porções de fruta por dia, é interessante você variar as frutas. Por que não? Por que se apegar a uma fruta muito específica? É porque eu não gosto das outras. Tem isso também, um Mas apego, pronto, né? Tu falou aqui do chá, eu tenho até uma dúvida, assim, se eu quiser, assim, diminuir o meu consumo de café, por exemplo, eu posso trocar o cafezinho por um tipo de chá? Ou então eu queria que pelo menos assim, em poucas palavras, assim, tu indicasse, sei lá, 3 chás ao longo do dia. Ah, chá tal é bom pela manhã, chá tal é bom depois do almoço para a digestão. Ou então, se eu tô querendo dormir mais cedo, sei lá, um chá de camomila realmente funciona. Aí tu vai pra Um consulta, chá né, de mano? Eu tô vendo, Igor, você tá saindo muito do roteiro, meu Igor. Você tá... Mas assim, não é muito do meu método, da minha metodologia, indicar o consumo tão vasto de chás, como 3 tipos de chá por dia, certo? Até porque a minha raiz, base mesmo, foi a nutrição esportiva. Então, assim, se você está precisando de uma facilitação digestiva, é porque você está tendo algum problema digestivo. O que tem nessa refeição que exige um apoio digestivo, certo? Então, talvez seja necessário uma refeição de maior digestibilidade.
Então a gente não vai pensando em arrumar uma solução para o problema. A gente vai pensando em nem gerar o problema. Então a gente vai na raiz da situação, certo? O que é a causa? Para não ter que trabalhar na consequência. Eu não sou muito de indicar chás também, certo? Mas ali, você tem o hábito de consumir o chá de boldo, tranquilo, por mim tranquilo, certo? O chá de camomila também tem um efeito calmante, certo? Tem outros chás que eu não me recordo muito bem a especificidade, até porque não é muito da minha metodologia, está indicando, certo? Mas todos eles têm efeitos positivos, certo? Que você pode estar incluindo e substituindo outra bebida no seu dia, por exemplo, o café, certo? Mas tudo é um trabalho de desmame, de substituição que você tem que aceitar bem. Muito chá eu tomo mais pelo sabor mesmo, né? O que é que faz? Tipo, chazinho de capim santo. Eu lembro, tu foi a primeira pessoa que eu vi na vida que quando vai pro Outback, pede o refil de Mas chá. chá gelado é maravilhoso demais. É outro tipo de chá também que é maravilhoso. Inclusive eu achei um dia desse, fiquei até surpreso, uns chás que é o sachêzinho como se fosse chá quente mesmo, só que você deixa numa garrafinha com água na geladeira. É um chazinho verde gelado, muito bom também. Eu já não sou tão apegado, eu prefiro chá verde quente mesmo, eu gosto de chá quente. Eu também certo? gosto dos dois. Mas a questão do chá gelado, se não me engano, é mais para a banda da Europa, né? Que lá eles têm, acho que talvez mais hábito, não sei se é dos Estados Unidos ou mais da Europa, mas realmente aqui no Brasil o café impera, né? E se tiver a opção do chá, depende muito também da praticidade da pessoa, né? A gente tem que pensar nisso. Como que a pessoa vai tomar um chá quente às vezes no trabalho? Às vezes vai ter que ser o gelado mesmo, né? Tudo tem a praticidade também do dia a dia. Massa, cara. Aí assim, não querendo abusar da consulta, mas assim, para finalizar mesmo, queria que tu desse assim umas dicas pra quem tá ouvindo a gente, né? Assim, como deixar a pizza um pouco equilibrada. Galera, aquele negócio de ter uma alimentação saudável durante a semana, mas tem, sei lá, o dia do lixo no fim de semana. É exceção. Assim, porque eu acredito que também você ficar muito bitolado e ficar de domingo a domingo controlando tudo que ingere, talvez como descompense outra fatia da pizza, né, que é aquela satisfação ou algo assim. Assim, em poucas palavras, assim, algumas dicas assim para a gente melhorar até essa rotina que não está ainda bem recuperado dessa pandemia que aconteceu, que ainda acontece, né? Algo que ajude a gente, né, a não recorrer tanto para comer loucamente para superar os outros problemas. Assim, o problema já não vai ser resolvido por conta disso. Você está pedindo uma limitação nesse seu momento de exceção. É uma exceção, não é regra. Certo? É um momento que você precisa de liberação. Então, a primeira coisa que eu vou falar é como que você quer, como que você gosta, certo? Eu só peço moderação na quantidade. Vamos dizer, você vai comer uma pizza, dependendo da tua atividade física semanal, depende de como que eu vou entender o teu gasto calórico semanal, como que acontece no teu metabolismo, porque tudo acaba sendo um achismo, acaba sendo um diagnóstico muito impreciso. A ciência da nutrição não é uma ciência exata, certo? É uma ciência biológica, que essa biologia, a sua biologia, ela é influenciada por diversos fatores. Então, assim, o interessante coma de uma quantidade controlada essa pizza, não vá num rodízio, óbvio. Se você for consumir um refrigerante, não vai pedir um refrigerante de 1 litro só para você, certo? Pede uma latinha, consome ali 200 ml, 300. Olha, Alexa. Porque às vezes aquele excesso pode surtir um prejuízo, não só naquele dia, realmente pode gerar um prejuízo que vai demorar uns 2, 3 dias para voltar à normalidade metabólica. O importante, às vezes, é ofertar aquela quantidade que vai te dar prazer, certo? Não vamos confundir uma refeição livre com uma situação de gula também. Vamos se acabar de comer ali naquela hora, porque a hora que a gente tem também não é assim. Às vezes a gente precisa de moderação na exceção. Que a gente come assim, né? Vou comer como se não houvesse amanhã. O problema é que há amanhã. Sempre tem amanhã, né? E vai vir todas as consequências disso. Exatamente. Mano, foi muito massa a conversa. E quiser deixar alguma rede social tua pra galera que quiser te conhecer e a consulta mesmo pagando sem ser que nem o Igor. Que isso, cara. Quiser divulgar, fica à vontade aí, pô. Pessoal, assim, eu trabalho muito com o Instagram, né? O Instagram é Alisson B Nutri, ALYSSONB Nutri, tudo junto.
Eu tento trabalhar lá de uma forma muito informativa, certo? Eu tento trabalhar com memes, que eu acho que é a forma que a comunicação hoje funciona bem. É a comunicação mais informal, mais engraçada, que eu consigo chegar nas pessoas. E tá lá minhas fotos pessoais, né? Que eu também sou ser humano. Então, assim, eu gosto muito de falar de nutrição e eu gostei de ter falado muito aqui, porque nutrição não se trata só de macronutrientes. Às vezes é o dia a dia da pessoa, é o apego que a pessoa tem a determinado alimento, né? A gente está passando por uma pandemia, né? Está nessa reta final dessa vacina chegando, mas a gente enfrentou uma situação muito complicada, né? Falando de novo de isolamento. E para mim foi uma coisa bem complicada, mas uma coisa que me fez evoluir, tanto como pessoa como profissional, como filho, como irmão, como namorado, certo? Como profissional. E eu vi que a nutrição, às vezes, ela pode ajudar cada um com seus problemas. E não só na parte que, às vezes, a pessoa mais quer, que, às vezes, é melhorar o corpo. Mas, às vezes, é uma saúde mental que, às vezes, ela nem repara que não está tão boa, certo? Às vezes, é desapegar a pessoa de certos mitos, como o Igor se aproveitou aqui de mim, né? E, às vezes, realmente, a gente tem que trabalhar dessa forma, esclarecendo, tratando situações como não são problemas tão grandes, certo? Não é problemático comer uma pizza ali no final de semana, certo? Não é problemático tomar ali suas 3, 4 cervejinhas, né, Igor? 3, 4. 5, 6. Contanto que sejam momentos prazerosos, certo? O interessante é que você tenha esses momentos, mas você não esqueça também de agregar os fatores positivos, né? Refeições saudáveis para que o seu contexto diário fique ali 100% adequado, 100% saudável. Beleza? Até complementando o que tu disse, né? Que a cervejinha ela não vai cair na fatia do se alimentar bem, da nutrição em si, mas vai cair na fatia do bem-estar, do lazer. Exatamente. E tipo assim, eu acho massa esse teu pensamento, assim, porque é algo que eu vejo que a nutrição é cada vez menos o que você ingere, mas é cada vez mais o modo de viver, né? Exatamente. A gente não pode estar situando essa ferramenta como uma coisa que a gente vai viver em cima disso, certo? Nós não somos blogueiros, blogueiras, nós não vivemos em cima de ter o corpo perfeito. Nós, às vezes, almejamos melhorar a composição corporal dentro da nossa naturalidade, certo? Mas a gente tem a nossa vida, nós temos os nossos lazeres, nossos amigos, nossas atividades, que às vezes a gente espera na semana com o nosso trabalho, que às vezes é complicado, às vezes a gente sofre muita pressão, às vezes é cansativo, certo? E às vezes a gente tem que aproveitar esses momentos, essas sessões, sem limitações, certo? Então, o modo de viver é isso, certo? É trabalhar de uma forma apoiando a dieta e a dieta apoiando o modo de viver, certo? É avaliar tudo isso e tentar melhorar o máximo que puder. Pois é, galera. E, assim, só para finalizar, Alex, eu queria saber se tu tinha alguma indicação, assim, que, por exemplo, já que a gente está falando de comida, cara, uma coisa legal que eu tava vendo ultimamente era, tipo, putz, merda, agora eu esqueci o nome do... não, tem aquele porn food, né? Que é, tipo, assim, pratos alimentares que são, você olha e você fica desejando, assim... Eu queria saber se vocês tinham... Isso é coisa na Irlanda que tu aprendeu? Eu pensei em outra coisa totalmente diferente. Que isso, cara? Mas tem a parada assim que você fica vendo pratos bonitos, pratos que lhe despertam assim, chega a ser saliva. Na publicidade tem muito disso. Né? É tipo, quando você tá vendo ali aquele tomate muito bonito que vai muito no sanduíche, vermelho. Muito vermelho, ali é tinta. O águazinho que tá descendo, é tudo ali... Tipo, na propaganda, quando você vê uma comida, aquela comida nem pode ser ingerida. Por causa que maquiada. Ela é toda maquiada, toda... Tipo, dentro do sanduíche tem vários palitinhos para deixar ele mais robusto. Entendeu? Tem tinta, tem produtos químicos para deixar, tipo, quente. É cheio de truque, mano. Não tem como utilizar comida de propaganda, não. É igual as blogueiras, que às vezes aparentam ser super saudáveis e às vezes no dia a dia não são tão saudáveis. Por dentro é só... estragado. Então é isso, galera. A gente tem que ficar na mente mesmo que os 4 pedacinhos de pizza não é pra comer a pizza, é pra deixar ela equilibrada, que é ser feliz. Tá. Sabe que tu tava falando que tu podia comer 4 pedaços da pizza tranquilamente para ter uma dieta equilibrada. Descanso, atividade física, alimentação e o bem-estar.
Pronto, os 4 pedacinhos que tem que Atividade. estar bem em equilíbrio. Hein? Ixi. Pois tá, galera. Mais uma vez, no Instagram, você me encontra como @Igor Rivera. O meu @Alexson Vale, quiser lá E dar o uma curtida. nosso é o @3seg de segundos cast. Também você pode mandar alguma dúvida ou algum feedback para a gente pelo nosso e-mail 3segcast@gmail.com. E a gente espera aí o retorno de vocês e até a próxima. É isso aí, valeu. Valeu.